Funcionamento do for e do while. Bem, o que acontece? O for é uma estrutura de repetição, ou seja, é usado quando você quer repetir várias vezes a mesma coisa, tipo assim, ou você quer repetir várias vezes alguma coisa, ou é, outras opções. Mas o que acontece com o for? O for ele é declarado dessa forma, assim como o if, o else, if, o switch, ele tem um parênteses que dá as condições dele aqui, o que é que ele faz aqui nesse parênteses, e tem um corpo, que você pode fazer alguma coisa dentro do corpo. Bem, o for ele é definido em três coisas. Existem dois tipos de for. Um que é antigo, que é usado também, e o outro para acessar alguma coisa. Mas vamos primeiro explicar o normal, o for normal. Ele é dividido em variável ou expressão, e depois tem a condição de parada e tem o passo. O que eu chamo de passo? Por exemplo, enquanto um número for menor do que 10, por exemplo, eu vou aumentando de 1 em 1 até ele chegar no 10. Então isso aqui é a minha condição para ir aumentando. Vai aumentando de 1 em 1, vai aumentando de 10 em 10. É aqui que você define. Aqui é a minha condição de parada. Por exemplo, quando o número for igual ou for menor ou igual a 10, então eu paro. E a minha variável é o que eu vou definir aqui, um inteiro, um float e assim vai. Bem, o que acontece? O for significa para todo item daqui, para todo item. Então, o que eu posso chamar de variável aqui? Por exemplo, eu posso chamar de inteiro. Eu sempre uso a variável i. Por que eu uso i? Porque me lembra index, e index me lembra número, que me lembra para acessar alguma coisa. Então eu uso sempre i, mas você pode botar a, você pode botar b, você pode botar c. E, por exemplo, se você fosse usar um for dentro de outro for, porque é possível usar, então você teria que mudar o nome da variável. Então você pode chamar de A, você pode chamar de B. Eu vou chamar de I, porque eu já sou acostumado a usar I. Tranquilo. Mas qual a minha condição de parada? Então a gente indica que o meu for ele começa no 1. Tranquilo? Qual a minha condição de parada? Quando o I ele for menor que 11. Quer dizer, botar aqui começando com 1, tá? Começando com 1. Eu posso começar com 1, posso começar com qualquer número aqui. Eu tô começando com 1. Geralmente a gente começa com 0, mas pode começar com 1 também, não tem problema. Então eu vou começar com 1 aqui. E quando ele for menor do que 11, ele pare. Qual a condição para ele ir aumentando? Eu quero que ele vá aumentando de 1 em 1. Esse número aqui depois vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, vai ser 6, até ele chegar a 10. Quando ele for 10, ele é menor do que 11. Ok? Então ele continua. Mas quando ele for 11, 11 não é menor do que 11. Então eu vou parar o programa e vou para a próxima linha, que a próxima linha já é fora do meu bloco aqui. E aí ele executa qualquer instrução que tiver aqui, ou se não tiver instrução, não executa. Mas o que acontece? Eu vou dizer que i, ele vai somar mais. O mais aumenta mais 1, então ele vai somando de 1 em 1. Beleza, eu posso fazer isso e executar, por exemplo. O que é que vai acontecer? Nada. O Java só vai rodar, ele vai ter rodado isso aqui, ele vai criar uma variável, vai verificar a condição de parada, vai aumentar de 1 em 1, mas ele não fez nada. Ou seja, eu não pedi para exibir nada. Então eu posso botar um print aqui e dizer para ele imprimir essa minha variável aqui. Por quê? Quando eu dou uma instrução dentro do bloco do for, eu quero que cada vez que eu andar por esse bloco, eu imprima, eu faça alguma coisa. Então, quando eu coloco alguma coisa no meu bloco de código do for, eu quero que toda vez que ele passar por aqui,
ele faça alguma coisa. Nesse caso aqui, eu quero que toda vez que ele passar, ele exiba o número que é atual. Por exemplo, a gente vai rodar aqui e ele vai imprimir até o 10. Ó. Ele imprimiu até o 10. Só que aqui foi muito rápido, não dá pra você pegar essa informação rápido. Então, o que é que a gente pode fazer? Começou aqui com 1, o meu i, certo? Então, ele vai pegar aqui, ó, para i igual a 1. Beleza, criei essa variável. Então, criando a variável seria isso aqui. Seria um i com um espaço e dentro desse espaço eu tenho um valor 1. Esse é o espaço de memória, tá? Esse quadradinho. Esse aqui é o nome da minha variável. Então, o i, enquanto o i for menor do que 11, então ele é menor do que 11. Então, eu para o i menor do que 11, some mais 1. Seria assim, lido em português. Então, o i é menor do que 11? Óbvio. Então, ele vai somar mais 1 no número. Ele vai imprimir, tá? Primeiro ele imprime 1, a primeira variável. E depois ele soma. Ele executa a informação primeiro e depois ele soma. Então ele imprimiu aqui 1. Porque se ele não imprimir, executar logo de cara, ia ser estranho. Porque, tipo, começar no 1 e a gente quer imprimir de 1 ao 10 e ele ia pular, né? Porque ia chegar aqui ele ia dizer 1 é menor do que 11, soma mais 1. 1 mais 1, 2. Então ele imprimiria 2. Então não, ele primeiro faz a execução, ele cria a variável, depois ele verifica se essa variável é menor do que a condição, depois executa o código e por último ele soma mais 1 no final. Então depois que ele exibiu 1 aqui, ele imprimiu 1, aqui ele soma mais 1. Então se ele soma mais 1, agora o meu i é 2. Nesse espaço de memória, nessa variável, ela agora é 2, ela não é mais 1. Então imagina que aqui, ao invés de 1, é 2. Então agora, o 2 é menor do que 11? Sim. Então eu imprimo ele. Imprimiu aqui, ó, 2. E eu somo mais 1 de novo. Próxima condição, próxima execução. Então ele vai e agora o meu i é igual a 3. Se meu i agora é igual a 3, então eu volto de novo. Então ele faz esse seguinte movimento. Ó. Ele vai, imprime, aí volta para cá para cima de novo. Executa, volta para cá de cima de novo. Vai. E ele fica dando essa volta até ele encontrar a condição de parada. Qual é a condição de parada? Quando o i for menor que 11. Então eu vou fazer isso imprimindo, ó, imprimindo. Beleza, cheguei no 10. 10, agora minha variável é 10. 10 é menor que 11? É menor que 11. Então ele não executa isso aqui. Tá? Quer dizer, aí ele vem aqui e verifica. 10 é menor do que 11? É menor do que 11. Executa. Então beleza. Aí eu somo mais 1. Considerando que a gente já está no finalzinho, agora o meu i vale 11. Certo? Por último, para o programa travar. Então ele vai imprimir o 10 e volta. O i agora é 11. O i é menor do que 11? Não, é igual. Então, se ele é igual, eu não posso somar mais 1 e também não posso imprimir. A condição de parada está aqui. Então, se está aqui, parou o programa. Então, por isso que ele encerrou. Depois que ele encerra o programa, ele vai para essa linha. Ou seja, eu não tenho mais código para executar, então eu termino o programa. Então, o for de repetição de números assim, é isso. É sim. Mas existe outro tipo de for, que é o for para acessar alguma coisa. Com esse for, eu preciso de alguma coisa para me acessar. Por exemplo, nesse for eu tenho uma variável da mesma forma. Só que essa condição de parada aqui não vai ter, e esse i++ também não vai existir. Ele só vai ser assim. Mas como é que eu vou indicar que eu quero que esse i aqui
que não tem mais valor, acesse alguma coisa aqui. O que é essa coisa? Essa coisa aqui geralmente é lista, tá? Então, o que é que eu quero que faça? Por exemplo, eu vou criar uma lista aqui com 10 números, ou com 5 números. Eu vou criar uma lista com 5 números e eu quero acessar cada número da lista. Eu quero pegar o número da lista e imprimir, beleza? Então, o que é que eu faço? Eu crio uma lista de números, lista é igual a new int tamanho 5. Aqui eu só criei minha lista, mas eu não populei ela, não botei valores nela, ela não tem valor dentro dela. Então, para mim colocar um valor numa lista desse tipo aqui, tipo vetor, eu tenho que dizer que lista e tenho que dizer a posição. E para a posição eu quero colocar um valor. Então, eu vou colocar 1 aqui para o primeiro valor. Então, a gente tem o seguinte. Eu criei uma lista. Deixa eu fazer aqui. Temos a seguinte explicação. Temos a seguinte instrução. Quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu criei isso aqui, a minha lista, eu criei isso aqui. O que é isso aqui? Cada quadradinho desse é um espaço na memória. E dentro desse espaço da memória eu posso armazenar qualquer coisa, qualquer tipo de objeto aqui dentro. Qualquer classe eu posso armazenar aqui dentro. Então o que acontece? Mas aqui a minha lista é de números, de inteiros. Então eu estou especificando que a minha lista só pode colocar inteiro. Então aqui vamos dizer que quando eu crio uma lista, eu passo o tipo para ela. Eu sei que o tipo da minha lista é inteiro. Eu não posso colocar um A aqui dentro, eu não posso colocar uma palavra aqui dentro, eu não posso colocar um objeto aqui dentro, não posso, porque o tipo dela é inteiro. Ok. Quando eu faço aqui o tamanho, quando eu defino o tamanho, é quantos quadradinhos eu vou ter na minha lista. Se eu tenho 10, 20, 30 itens dentro dela. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que na minha posição 0, aqui eu tenho começando com 0, 1, 2, 3 e 4. Isso de lista eu já expliquei. Então é o seguinte, eu só quero que, para poder entender o for, você vai precisar entender lista de novo. Só é rápido a explicação. Então eu estou dizendo que na minha posição 0 eu estou colocando 1. Ok, então aqui eu coloco o valor 1 dentro da minha posição 0. E assim repetidamente. Para minha posição 1 eu coloco 2. Para minha posição 2 eu coloco 3. Para minha posição 3 eu coloco 4. E para minha posição 4 eu coloco 5. Beleza. O que é que acontece? Aqui eu sei que a minha lista está completa. Com 2, com 3, com 4 e com 5. O for, ele vai acessar essa lista. Ele vai acessar cada item dessa lista. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele cria uma variável auxiliar. Então, esse i aqui é um auxiliar. Eu posso botar qualquer nome para ele. O que acontece? Se eu chamo ele de i, então ele vai ser da seguinte forma. Ele anda com uma espécie de chave aqui, ó, que ele encaixa na posição. Então, esse aqui é o meu i. Vamos imaginar que ele é assim. Ele é isso aqui. Quando ele começa no primeiro, quando eu digo que i acessa a minha lista, eu estou dizendo que meu i ele tem acesso a cada um item. Ó. Ele vem aqui, ele pega esse item, ele vai assim até o final. Quando ele vê que não tem mais nada, ele finaliza o for. O for acaba ali no final da lista.
Então, aqui dentro do for, eu posso dar instruções do que eu posso fazer com esse i. Eu posso dizer que i agora soma mais um. Posso. E imprime. Eu posso dizer que i agora é mais igual a 1. E eu estou somando mais um para o valor. Agora eu posso mudar o valor daquele item específico e botar para outra coisa. Eu posso imprimir o valor da lista. Eu posso imprimir. O que é que eu posso imprimir? O que é que eu posso manipular? É o meu i. O meu i é do tipo inteiro, então eu sei que ele é um número. Eu posso manipular esse número de alguma forma. Aqui eu estou dando uma instrução para ele printar. Então, para todos os meus itens da lista, faça isso. Ou seja, para cada um dos itens, quando eu dou a instrução dentro do bloco, eu estou dizendo que eu quero que toda vez que ele passar, ele faça para um item. Ou seja, vamos lá. Ele está aqui, ó, para cada um item da lista. Ele vai para o primeiro, já que a gente começa em 0. Então ele vai no primeiro item, aqui, e ele verifica o que tem dentro desse meu espaço de memória, desse minha posição 0. Ó, eu tenho um aqui dentro desse espaço de memória. O que é que você quer que eu faça com esse 1? Eu estou dizendo aqui a instrução. Eu quero que imprima esse 1. Então ele vai imprimir aqui, ó. Imprimiu 1. Beleza. O for anda, ele desce aqui, ó, e volta para cá para cima de novo. Agora, o meu i não é mais 0. Aquele lá eu já dei a instrução para o que era para fazer com ele. Agora a minha posição 1, ou seja, esse i aqui, ele andou para cá. Se ele andou para cá, agora ele vai acessar o que tem aqui dentro, certo? Então o que é que tem aqui dentro? Agora é um 2. Então ele quer dizer, ele pergunta, o que é que você quer que eu faça com esse 2? E ele diz aqui, eu imprima o 2. Então imprimiu o 2, beleza. Desce, se ele desce e sobe para cá de novo, o i anda mais uma casa e vai para cá. Certo. Agora o que é que você quer que eu faça com o i? O i tem que valor? O for ele faz essas perguntas. O i tem que valor? O i tem 3 de valor. Então, o que é que você quer que eu faça com o i? Imprima o 3. Então, ele vai fazer isso até o final. Ó, se eu botar para imprimir, ele imprime até o 5. Ele vai andar. Quando ele chegar aqui, ele imprime o 5. Quando ele for para a próxima posição, ele vai dizer, e agora? Qual o próximo item da lista? Aí a lista não tem mais itens, acaba no 5. Então o for entende que isso é a condição de parada. Igual o outro for, o for a gente definia a condição de parada. Nesse aqui, ele automaticamente entende que o final da minha lista é a condição de parada. Então eu vou varrer toda a lista até o final. E aí eu vou fazer a condição que o meu for pede para fazer com aquele item. Certo, eu posso ter uma lista só de inteiro? Não, eu posso ter uma lista, por exemplo, deixa eu declarar aqui, uma lista de strings. Ó, uma declaração, quando eu quero dizer um valor para a lista, eu posso dizer assim, tá? Eu posso dizer que Davi, Mari e Emma. Pronto. Eu tenho 3 nomes na lista. Eu tenho uma lista de strings. Tá dando erro aqui, ó. Se você dizer aqui, ele vai dizer que o tipo não bate. O que eu faço para isso mudar? Eu mudo para o meu tipo da lista. Se a lista é de string, então a minha variável auxiliar precisa ser string, certo? E aqui, o que é que ele pede aqui? Ele fala, o que é que você quer que eu faça com esse item? Eu quero que mostre na tela. Então, se eu rodar, ele vai imprimir um por um, ó. Tchum, tchum, tchum. Tá, eu acho que eu não expliquei isso aqui, ó. Mas quando eu quero dizer com a lista tem 3, por exemplo, tem um tamanho 3 e eu já sei quais são os objetos que tem nessa lista.
Então, eu só pego aqui, ó, e digo que coloco chaves, tá? No começo e no fim. E separo por vírgula. Poderia ser com número também? Poderia ser com float, poderia ser com objeto, poderia ser com qualquer coisa. Só que aí eu estou fazendo aqui dessa forma porque é nome e eu não quero ficar dizendo que a posição 0 é tal coisa, que a posição 1 é tal coisa, porque aqui eu já sei. Então, o que é que acontece? Essa lista tem três itens, certo? Então, eu tenho que apagar isso aqui, essa parte aqui, ó, e ela tem 0, 1 e 2. O que é que eu tenho dentro dessa lista? Deixa eu apagar. O que é que eu tenho dentro dessa minha lista? Eu tenho o primeiro nome, Davi. Tenho o segundo nome, Mari. Tenho o terceiro nome, Emma. E, do mesma forma que eu tinha o meu i lá, eu tenho o meu i aqui, ó. Eu tenho que diminuir isso aqui para poder encaixado. Eu tenho o meu i aqui, ó. Tá, o tipo aqui tá errado, né? O tipo aqui tá inteiro. Agora temos um tipo string. Então, meu tipo de lista é string, certo? Então, ele vai fazer aqui, ó. Primeiro item da lista. Primeiro item da lista é Davi. Então, o que é que você quer que eu faça com esse item aqui, Davi? Aí ele vai dizer aqui, ó, imprima ele. Então, imprime o valor que tem aqui dentro. Não, string, eu não posso imprimir? Então, eu imprimo, Davi. Beleza, aí ele desce aqui pro código e volta para cá para cima. Então, se ele voltou para cima, ele é o próximo item da lista. Qual é o próximo item da lista? Esse aqui. Então, ele agora, o próximo item da lista, é esse. Aí ele pergunta, qual o valor dele? É Mari. O que é que você quer que eu faça com isso? Imprime. Imprimiu. Beleza. Desceu, subiu de novo. Aí ele vai para o próximo item da lista. Ele diz, qual o valor da lista? É Emma. O que é que você quer que eu faça com ele? Imprima. Então ele mostra aqui, ó. E aí ele sobe de novo. Tem mais algum item na lista? Não. Acabou a lista. Então ele para e exibe os nomes tudo. Já tendo exibido todos os nomes, entendeu? Então o for, eu posso acessar qualquer coisa dentro. Como eu posso usar esse for? Por exemplo, eu tenho um programinha que eu tenho uma classe usuário, tá? Uma classe usuário. Que tem um login e tem uma senha. Eu vou fazer um construtor para ele aqui, só para fazer mesmo. Gerei um construtor para ele. E o seguinte, eu tenho um construtor, tá? E tenho uma classe usuário. O que é que acontece? Isso aqui é um tipo também, como string, como inteiro, como float, como double, boolean, é um tipo. Porém, é um tipo que eu estou criando. É um tipo que não existe no Java. Mas eu posso manipular ele em lista também. Eu posso dizer que isso aqui é uma lista de usuários. Ele vai pedir para eu importar, né? Não, né? Porque está no mesmo pacote, não vai precisar importar. Certo. E aqui eu não posso declarar dessa forma, exatamente assim, tá? Eu não posso. Eu posso dizer que, por exemplo, a primeira posição é um new usuário. Assim. Posso. Então eu digo aqui que ele é o usuário aba. Ou pode ser Davi, por exemplo. E a senha é... Ai, meu Deus. A senha é 1, 2, 3. E aqui, de novo, vou criar mais um usuário. New usuário. Botou parênteses, ele pede o Mari. Senha também é 1, 2, 3. E, por último, usuário, eu digo que new usuário é Emma e a senha dela
também é 1, 2, 3. Certo. Beleza. Viu a forma como eu criei aqui? Eu não tô pedindo que na posição 0, fulano de tal, seja um objeto tal. Posso fazer daquela forma? Pode, não está errado não. Se eu quiser atribuir um valor para uma posição, eu posso. Só que aqui eu já estou dizendo que essa lista ela tem tamanho 3. Eu não posso colocar mais itens dentro dela. Ela já tem tamanho 3 oficialmente. Ela tem 3 itens dentro dela. Se eu chegar aqui e dizer que lista posição 4, por exemplo, 0, 1, 2, né? Então na posição 3 eu recebo um novo objeto. Eu não posso, porque não existe posição 3, tá? Agora eu posso dizer que na posição 2 agora é um novo objeto? Posso, porque eu estou substituindo um valor que tem na minha lista. Certo. O que é que acontece? Aqui ele já está dando erro, por quê? Por causa do tipo. Se aqui é uma lista do tipo usuário, então tem que ter uma, lista, uma variável do tipo usuário, certo? Então, eu não tenho toString, né? Então, se eu for imprimir aqui, ó, se eu for botar para rodar, ele vai imprimir as posições de memória do meu objeto. Que isso aqui é um objeto aqui dentro. Então, eu vou criar um toString aqui só para a gente exibir a informação bonitinho, tá? Vou girar um toString. Beleza. Agora, se eu rodar, eu tenho os 3 usuários aqui, ó. Ele primeiro imprime 1. Tá, como é que isso acontece? A gente já sabe como isso acontece. Deixa eu botar do seguinte forma, que o login é Davi. Tá, deixa eu diminuir aqui o tamanho só para a gente poder colocar de uma forma que a gente entenda. Quando eu criei as posições, quando eu criei lá o objeto, e coloquei dentro da lista, eu estava dizendo que aqui dentro desse quadrado eu tinha essas informações, tá? Então dentro desse quadrado eu tenho essas informações. E quer dizer isso. Deixa eu apagar. Cadê? Certo. Então, eu quero dizer que o quê? Que em cada posição aqui da minha lista eu tenho um objeto. Ó. Isso aqui é esse quadradinho primeiro. Esse aqui é o segundo quadradinho. E esse aqui, por último, é o terceiro quadradinho. Então, eu tenho dentro de cada posição de memória da minha lista, eu tenho um objeto. E dentro desse objeto tem essas informações. Se eu tivesse mais um parâmetro no meu usuário aqui, estaria aqui dentro. Para cada um que eu informei aqui dentro. Então, o que é que acontece com esse tipo de for? Esse tipo de for, eu acesso as informações que está dentro da minha lista. Então, mesma coisa. O que é que acontece? O for, ele cria uma variável auxiliar, que é o meu i nesse caso aqui, que é esse negocinho aqui que eu criei. E ele começa no primeiro item da lista. O primeiro item da lista seria esse aqui, ó. Davi com 1, 2, 3 de senha, tá? Então, ele vai... O for vem aqui, ó. Primeiro item da lista. O que é que você... tem alguma coisa dentro dele? A primeira pergunta que ele faz é, tem alguma coisa dentro dele? Tem. Qual é o primeiro item da lista? Login. Tem escrito um atributo login e um atributo senha. O que é que você quer que eu faça com ele? Eu quero que você imprima. Quando eu estou imprimindo aqui, ó, eu estou imprimindo, eu estou chamando esse método aqui, ó, toString, sem eu precisar chamar, tá? Eu poderia botar aqui toString? Poderia, não vai dar errado não, tá? Mas implicitamente, quando eu imprimo um objeto, ele automaticamente tem um toString. O toString, se eu não declarar aqui, ele imprime a posição de memória. Então aqui, eu dizendo assim, eu já estou imprimindo o meu objeto da forma que eu declarei aqui o meu toString. Eu poderia modificar aqui também, tá? Então ele imprime o primeiro objeto. Imprimiu o primeiro objeto,
ele vai para o segundo. Ele sobe aqui e verifica o segundo. Tem alguma coisa na segunda posição? Ele vai andar uma casa e ele vai verificar aqui. Tem alguma coisa na segunda posição? Tem. Tem um login, tem um objeto, tá? E nesse objeto ele tem login e senha, certo? Então, tranquilo. Aí, o que é que você quer que eu faça com esse objeto? Imprima também. Então, ele imprimiu aqui, ó, tá? Imprimiu aqui, ó, segundo objeto. Certo. E aí ele desce e sobe aqui de novo. Aí ele verifica. Tem alguma coisa no terceiro, na terceira, na segunda posição, que não começa com zero, né? Tem alguma coisa nessa posição? Aí ele vai verificar. Ele vai aqui, ó, verifica. Tem alguma coisa dentro dessa posição? Tem. Tem um objeto que tem como atributos login e senha e tem uma informação dentro dele. Então, o que é que você quer que eu faça com ele? Imprima. Se eu quiser aqui apagar o valor que tem dentro dessa lista, eu posso? Se eu disser que agora o meu i é igual a nu, por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que esse objeto, essa posição de memória, ela não existe mais. Eu estou apagando todos os itens que tem na lista. Então, isso aqui não faria sentido nesse caso, mas pode fazer sentido depois. Eu posso manipular esse item da forma que eu quiser. Eu posso modificar o valor, eu posso dizer que ponto login agora é genérico, por exemplo. E se eu imprimir, se eu botar um ponto de vírgula aqui e imprimir, no caso eu teria que botar a instrução antes do print, né, para poder mostrar. Se eu imprimir, ó, todos os login vai ser genérico, porque eu estou dizendo que para todos os itens faça isso. Então eu estou dizendo que aquele item é genérico. Eu posso dizer uma condição, por exemplo, se a senha for igual a, por exemplo, se.senha, que eu estou verificando a senha de cada objeto. Então, se eu estou dizendo que a senha é igual a 123 ou 124, por exemplo, só para diferenciar, aí eu quero que você diga que login é genérico. Eu estou dando uma condição para o meu for. Aqui ele está dando erro porque tipo cannot convert to string to boolean. É porque no caso eu teria que dar dois iguais, né? Certo. Então eu estou verificando se a senha for igual a 124. Vamos dizer que aqui vai ser 124, por exemplo. Então ele vai vir aqui, ó. Primeiro item é 123 a senha? Não. Então ele só imprime o objeto. Aí ele vai subir de novo. Segundo item é a senha desse item é igual a 124? É igual. Então o que é que eu faço? Eu digo que login é igual a genérico. Então eu atribuo um valor para esse login aqui. Então ele não vai ser mais Mário, ele vai ser genérico agora. E aí eu imprimo ele. Se eu rodar aqui, ó, o 3, a senha é como? 1, 2, 3. Então eu não entro nesse if, eu só imprimo o meu objeto. Então se eu rodar aqui, ó, o login que era Mari agora é genérico. Entendeu? Eu estou atribuindo um valor. Isso, quando chegar no final, ele vai pegar e dizer, tem mais algum item na lista? Não, não tem, então eu paro o programa. Entendeu? Eu uso esse meu for para acessar coisas que tem dentro da minha lista. O que é que tem dentro da minha lista? A primeira pergunta a se fazer, o que é que tem dentro da minha lista? Nesse caso aqui são objetos, tá? Eu tenho 3 objetos dentro dele. Esse objeto tem informação? Sim. O que é que você quer que eu faça com esse objeto? Faça alguma coisa. Aqui eu fiz duas instruções, 3 instruções. Primeiro eu verifiquei se a senha de cada objeto era igual a 124. Segundo, eu atribuí um valor para aquele objeto que está específico. Então, se eu estou dizendo que esse objeto, o segundo objeto, eu estou dizendo que se um dos objetos que está na lista tiver a senha igual a 124, então eu quero que atribua um valor para ele. Entendeu? Ou eu posso dizer apaga esse objeto se ele tiver a senha tal, por exemplo, apaga esse objeto. Isso aqui poderia ser, sei lá, se ele tem um nome, se o nome for igual um palavrão e a gente cadastra uma lista de palavrão, sei lá, aí você apaga esse usuário. Eu não quero que o usuário tenha um login com um palavrão, por exemplo, entendeu? E aí imprime o objeto. E aí ele vai fazer isso.
se eu estou apagando o objeto, então ele não imprimiria nada aqui, né? Se eu dizer que login agora é null, por exemplo, e rodar, ele vai imprimir null, né? Porque não existe mais. Se eu dizer que o i é igual a null, eu estou apagando o objeto. Só que aqui, se eu rodar, ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai tentar imprimir. Então aqui, ó, eu rodei e ele deu null. Por quê? Porque eu apaguei aquele objeto não existe mais. Ali dentro dessa posição agora existe null. Entendeu? Então o for é isso. O for eu posso usar para acessar alguma coisa dentro. Isso aqui é usado para acessar uma base de dados, uma lista. Uma lista é uma base de dados. Dentro de uma lista eu posso ter milhares de itens dentro dela. Então essa é a função do for. Tá, beleza. Expliquei o for. Vamos para o while agora. Como é que eu posso usar um while? Eu posso usar o while de diversas formas. Desde um programa que fique repetindo, que fique pedindo alguma coisa, até por exemplo, que repetindo um programa, ou eu quero que o meu, por exemplo, o meu coisa fique imprimindo sempre alguma coisa. Então, while aqui, se eu disser aqui while true, o while significa enquanto. E qual é a condição dele funcionar? Enquanto true. Se eu disser que é enquanto true, eu estou dizendo que é sempre. Não tem parada aqui. Eu quero que sempre faça alguma coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, imprimir teste, por exemplo, e rodar, ó, ele vai ficar rodando. E é tanto que meu PC começa até a acelerar, tá? Porque ele nunca vai parar isso aqui. Porque não tem condição de parada. O que é a minha condição de parada? É um break. Se eu colocar um break aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar um primeiro e parar. Porque eu estou dizendo que, enquanto verdade, printe alguma coisa e pare. Eu não estou fazendo nada. Agora sim, se eu pegar um valor, por exemplo, inteiro aqui, um contador, e dizer que ele começa no zero, e aí eu imprima enquanto esse contador for verdadeiro, eu vou dizer que é assim: se o meu contador for igual a 10, eu paro o meu programa. Então eu jogo o break aqui, ó, eu paro. Então ele imprime uma coisa, depois ele verifica e para. Então, mas se eu rodar isso aqui ele vai funcionar? Não, ele vai continuar rodando aqui infinitamente, ó. Por quê? Porque eu não estou incrementando o meu contador, né? Então, contador mais. Eu vou estar aumentando de 1 em 1. Então, o que é que ele vai fazer? Ó, se eu rodar aqui, ó, ele imprime 10 vezes o teste, ó. Aqui, ele está verificando o contador e está imprimindo o teste. Se eu disser para imprimir o contador, por exemplo, para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo, ele imprime 10 aqui. Só que como a palavra era igual, então eu ia descendo aqui, ó, e não ia mostrando a informação, né, que estava mudando. Era a mesma coisa, então não tinha noção de como eu sabia que estava mudando. Mas é que ele está fazendo, ó. Eu quero que imprima o contador. Enquanto isso aqui estiver rodando, então ele vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ele começa aqui, aí ele desce, executa isso, vem para cá, volta para cima. Aí executa isso. Isso repetidamente até ele ter uma parada, tá? No caso aqui, eu tenho uma condição de parada. Eu tenho que dizer que quando o contador ele for igual a 10, ele pare. Se eu disser que é menor aqui, ele vai imprimir o zero. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, se o contador ele for menor que 10, o zero é menor do que 10? Então ele para, né? Então não faz sentido. Então o que é que eu poderia fazer? No while true,
eu tenho que dizer quando ele for igual a alguma coisa para parar. Porque se eu botar menos ou mais ou menos igual, ele vai parar sempre. Porque dependendo do número, ele não faz sentido ele indicar. Por exemplo, eu poderia começar no 20 aqui e quando ele for menor do que 1, por exemplo, e ele diminuir de 1 em 1, ele para. E aqui ele começou. 20, 19, 16, 17, 15, 9, 3, 2, 1, 0. Imprimiu 0, tá vendo? Aqui eu poderia fazer assim para ele ir diminuindo. Então ele começou no 20, ele imprimiu 20. Depois ele verificou, o contador é menor do que 1? Não, é maior, né? Então ele não vai entrar nessa condição, ele vai pular uma linha e vai diminuir o valor do meu contador. O contador agora é 19. Chega aqui, ele volta lá para cima. É verdadeira a condição ainda? É verdadeira. Então o que é que eu faço? Imprimo o valor do contador. Qual o valor do contador? 19. 19 é menor do que 1? Não. Então eu não paro, não entro aqui. Então o que é que eu faço? Eu pego e diminuo o valor do contador. E agora é 18. Então eu subo lá para cima. A condição é verdadeira ainda? É verdadeira. Então o que é que eu faço? Imprimo 18 e verifica. O contador é menor do que 1? Não. Aí ele vai fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele chega no 1. O 1 é menor? Não também. Então diminuo. Agora o contador não é 1 mais, é 0. Então a última condição ele verifica. O 0, essa condição ainda é verdadeira? Aí ele vai verificar. Ele vai verificar se é verdadeira. Eu imprimo 0, né? Porque eu estou dando a instrução para imprimir primeiro. E depois eu verifico. O contador é menor do que 1? É menor. Então eu não posso diminuir mais. Eu paro aqui. Entendeu? A condição de parada está aqui. O print, o que é que eu estou fazendo aqui com o print? Eu estou imprimindo a informação primeiro. Se eu descer esse print para depois do if, eu estou primeiro verificando a condição, depois eu imprimo e depois é que eu diminuo. O que é que vai acontecer? Ó, se eu rodar aqui, ele vai imprimir ó, do 20 até o 1. Chega no 0, ele vai verificar primeiro se é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, ele já para. Então esse resto do código aqui, para mim, não serve mais de nada. Então o programa para aqui e pula desse while aqui e vai para aqui para baixo. Ou seja, ele não executa o resto do código. Se eu botar esse print abaixo do contador, aí vai acontecer uma coisinha diferente aqui, né? Ele imprime 19 e até o 0. Por quê? Começa no 20. O 20 é menor do que 1? É menor do que 1. Então, eu diminuo 1, agora ele é 19 e imprimo ele. Então, ele imprime 19. Então, não começa com 20. Então, depende muito da onde você coloca aqui. Ele vai fazer uma instrução diferente. Então, existe esse while, que você coloca o true. E existe o while, você já passando essa condição ali dentro. Ou seja, por exemplo, vamos modificar aqui para 0. E agora dizer que a condição é menor do que 10, né? Enquanto ele for... o que acontece? Enquanto o meu contador ele for menor do que 10, então eu coloco aqui dentro a condição. E essa condição que estava aqui dentro, ela passou a ser dentro do meu parênteses. Ou seja, esse if aqui a gente tira, tá? E aqui eu quero que ele incremente mais. Então eu quero que ele some mais. Então enquanto o contador ele for menor do que 10, eu printo e somo mais 1. Eu printo e somo mais 1. Até eu chegar no final. Então se eu rodar aqui, ó, ele vai imprimir. Por que ele não imprimiu 10? Porque a gente começa no 0 e quando chega no 10 igual a 10, ele para. Ele não entra aqui dentro, tá? Ele não imprime. Agora se eu botar um igual aqui, ó, eu estou incluindo o meu 10 nisso. Então, se ele é igual a 10, ele é uma condição. Então, eu pego e imprimo e somo mais 1. E no próximo número, que é 11, ele não é menor ou igual a 10. Então, ele não vai executar isso aqui dentro. Esse é o while com a condição aqui dentro já. Mas eu tenho outro while, que aí esse while já é mais chatinho de entender. Só que eu não uso muito. É o do while. Como é que eu boto esse do while?
Eu não sei nem escrever isso aqui. Eu só digito do, aperto Ctrl espaço e ele tá aqui, ó, do while statement. Ele mostra aqui como que ele funciona. O outro, ele verifica e depois faz. Esse aqui, ele primeiro faz e depois verifica a condição. Então, esse while aqui é dessa seguinte forma. Ele primeiro, por exemplo, ele imprime o valor primeiro. E aqui eu dizer, por exemplo, uma variável i inteiro que começa no 1. E eu imprimo esse i aqui, tá? Primeiro eu faço a impressão, depois eu verifico se a condição vai parar o programa. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10. Pronto. Aqui eu estou fazendo a condição. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai imprimir 1 infinitamente, porque eu não estou fazendo nada, né? Eu estou dizendo que só para imprimir. Então, o que eu tenho que fazer? I mais mais, tá? Opa, botar um ponto de vírgula. Pronto, ele imprimiu até 10. Então, ó, ele primeiro vai fazer. Esse começa no 1. Então, ele imprime primeiro 1, tá? E soma mais 1. Então, agora é 2. 2 é menor que 10, ou menor ou igual a 10? É, então eu volto lá para cima e vou pro do de novo. O meu i agora lembrando que é 2, tá? Então ele imprime o 2 e soma mais 1. Isso é a mesma coisa, só que invertido. No outro, se eu for fazer dessa forma aqui, while, eu ia dizer que o meu i ele vai ser menor ou igual a 10. Tá? Enquanto ele for menor ou igual a 10, eu pego, imprimo o meu i e somo i mais mais, certo? É o mesmo código, porém, se eu rodar aqui, ó, mas o que é que acontece? Aqui é o mesmo código, só que muda o tipo do while. O primeiro ele faz ele executa o código e depois ele verifica a condição de parada. Esse não, ele primeiro verifica a condição de parada e depois ele faz o código, ele executa o código. Então é isso. While e o for é isso.